Fala, meu povo, graça e paz, Deus abençoe vocês. Estamos aqui para mais uma maratona no livro de Provérbios, aprendendo aos pés do Senhor, entendendo a importância do conhecimento para que o mesmo seja colocado em prática e para que alcancemos sabedoria. A importância de nós valorizarmos as Escrituras nesses últimos dias, a importância de carregarmos os valores divinos, os princípios bíblicos, de colocarmos em prática aquilo que Deus espera de mim e de você, para que alcancemos, esse lugar chamado sabedoria, para que sejamos esse povo abençoado que abençoa, uma vez servido e provido em Deus pelo conhecimento, para podermos ser bênção, abençoadores para a vida daqueles que precisam conhecer o Senhor, de entendermos a capacitação que Deus nos dá, para que assim vivamos o nosso propósito, nosso chamado, e o conhecimento ele é fundamental, para que a gente não se perca nos achismos, onde muitas e muitas vezes nós rotulamos o nosso eu acho como se fosse vontade de Deus e não é, para não nos enganarmos com a nossa própria vontade, rotulando-la como vontade de Deus, que não é. Há uma diferença gritante entre a nossa vontade quanto à vontade de Deus, Sempre falo isso, que biblicamente a única vontade aqui que é clara, no que compete a ser boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus e não a nossa. Então isso nos ensina muito bem, de forma bem clara, que a nossa vontade não funciona. O que nos faz funcionar é a vontade de Deus através das nossas vidas. Então teremos a oportunidade aqui de aprender um pouco mais, e de termos essa compreensão. Eu preciso valorizar as Escrituras. Eu preciso viver o que eu chamo de evangelho, sendo o evangelho bíblico, o evangelho que vem de Cristo, o evangelho que vem da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o manual de vida do cristão, Como o próprio salmista disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, eu valorizo a Bíblia, eu valorizo a palavra, eu valorizo o conhecimento, e sou moldado por ele, sou transformado por ele, Sou liberto através dele, desse conhecimento que nos liberta de nós mesmos, que nos livra do engano de Satanás, que nos faz vencer as tentações, Então é a palavra, é o conhecimento para a nossa vida. Então vamos orar, entregando esse tempo ao Senhor. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa oportunidade, que aqui queremos consagrar ao Senhor. É a tua palavra, é o conhecimento que temos recebido do Senhor, e cremos que mais uma vez, sob a liderança do Espírito Santo, teremos a honra, o privilégio, segundo a sua graça e misericórdia, de aprendermos um pouco mais. Obrigado por tudo, Pai. Te amamos, queremos te amar a cada dia mais e mais. Em nome de Jesus Cristo, quero poder abençoar os meus irmãos, que juntos, como teu corpo, membros servindo uns aos outros, possamos aqui, Pai, seguir sendo guiados pelo Senhor e aprendendo mais. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Meu povo, você que talvez ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações, para que você receba os conteúdos que temos postado, visando abençoar a sua vida. Envie esse vídeo, envie o link do nosso canal para o maior número possível de pessoas, peça para que essas pessoas se inscrevam, para que sejam também abençoadas. Amém? Bem, vamos lá. O capítulo 12 é continuidade do início do capítulo 10, sobre vários assuntos que aqui são tratados, vários conselhos, para uma prática de vida diária, para que você talvez se veja em certas situações, tenha que tratar certos assuntos, e aí tu tem o princípio, para que você paute a sua escolha neste princípio, ok? O princípio é importantíssimo nós entendermos isso. Por quê? Porque o princípio, primeiro, é a vontade de Deus, aquilo que Deus deixou, aquilo que Deus estabeleceu. E se Deus estabeleceu, lembrando que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, então é o que funciona, é o que é correto, é o que é saudável para a nossa vida. Então o princípio ele é fundamental para que a gente, uma vez entendendo, uma vez colocando-lo em prática, tenhamos a oportunidade de vivermos com qualidade. Então esses princípios aqui nos dão oportunidade para certas situações que estamos sujeitos a ter que passar e lidar com ela, para que a gente tome a decisão, para que a gente tenha atitude, para que a gente tenha um posicionamento em Deus, em Cristo, no centro da vontade de Deus. Então aqui são conselhos, princípios que nos levam a essa praticidade, que nos leva à objetividade, que nos tira do lugar da dúvida, para nos colocar no lugar da afirmação, da certeza, porque temos agora a compreensão de que essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Então não é uma dúvida, não há uma dúvida, há uma certeza. Essa certeza não é do André em si, pautado no achismo, eu acho,
é pautada porque eu compreendo, essa é a vontade de Deus. A Bíblia diz que deve ser assim. A Bíblia aponta o caminho, agora cabe-me a mim a tomar essa decisão por seguir esse caminho no qual aqui ela está apontando. E lembrando que esse caminho é Cristo, não há caminhos e nem atalhos, né? Deus não é Deus de atalhos, Deus é Deus de caminho, o caminho, que é Cristo na nossa vida. Então, quero poder aqui refletir com você verso a verso, né? Como temos feito, e que Deus nos dê graça aqui de aprendermos, tá bom? Vamos lá. Verso 1 do capítulo 12. O que ama a correção ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto, né? Correção ela é algo fundamental e está incluída no cristianismo, está incluída no evangelho, né? Na vida, no relacionamento com o Senhor, né? Porque a gente não nasce pronto para tudo e nem sabendo tudo e nem tem resposta para tudo, né? Nós seremos eternos aprendizes no Senhor, né? E a correção ela faz parte. A Bíblia nos ensina que um filho que não tem correção, ele se torna uma desonra para os pais. E talvez você até conheça história, né, de pais que passaram uma tremenda vergonha porque não corrigiram os seus filhos, ou famílias que estão hoje lidando com uma crise delicada, né, no que compete aos filhos, porque o filho nunca teve uma correção, sempre a mão na cabeça, nunca ouviu um não, né? Nós percebemos isso na nossa sociedade, uma geração que não sabe o que é a palavra não, né? Tem tudo na hora que quer, na hora que pede. E aí é uma geração que não sabe lidar com os contratempos, não sabe lidar com as perdas, né? E aí acabam assumindo comportamentos equivocados, né? Então a Bíblia aqui nos ensina que nós devemos amar a correção, né? A correção ela é fundamental. Nós não gostamos, por quê? Porque somos orgulhosos. Segundo, muitos de nós temos o ego ferido, né? O ego inchado, né? Eu até te indico o livro do Timothy Keller, Ego Transformado. Um livro lindo que trabalha muito o nosso caráter, né? Trabalha muito o nosso eu, para que a gente se veja livre de nós mesmos, né? E a correção ela é fundamental. A Bíblia nos ensina que o pai corrige o filho que ama. E se Deus é pai, com certeza ele vai te corrigir, né? E a correção ela é pautada não no que você não no que você quer ouvir, mas sim no que você precisa ouvir, né? E é da mesma forma, né, o que Deus nos proporciona a nível de correção, o que é necessário para a nossa vida. Quer você concorde ou não, Deus sabe o que é melhor para a tua vida, né? Agora cabe a você se você vive como filho ou quer viver como bastardo, né? Se você quer viver como um filho pautado na obediência, né, e que honra ao Senhor, né, que vive uma vida honrosa também, ou pautar a sua vida na desobediência para viver uma vida que desonre a Deus e desonre a você mesmo, né? Deus ele vem para descomplicar. Deus vem para cooperar, Deus vem para ajudar, Ele é auxílio, né? É socorro bem presente, a Bíblia nos ensina. Então Ele sabe o que precisamos, foi Ele que nos criou, foi Ele que nos gerou, foi Ele que nos deu a vida, foi Ele que calculou a nossa estrutura, né? E a realidade para que nela hoje estivéssemos existindo. Então Ele sabe o que é necessário para a nossa vida. O problema é que a gente acha que Deus não é capaz o suficiente, né? Porque a gente é movido pela ansiedade, a gente acha que Deus não pode, que as coisas não podem, tem que ser assim, tem que ser assado. Não funciona assim. A correção ela é fundamental. E quando não há correção, abre-se para precipitação. E aí os transtornos são inevitáveis, né? Porque fazemos do nosso jeito, na nossa forma, do nosso jeito, né? No nosso eu, na nossa força, no nosso orgulho, né? No ego inchado, inflado. Então, valorize a correção, né? Que nos faz refletir também sobre até quem são as pessoas que estão conosco. Se você só tem pessoas que concordam com tudo que você faz e fala e nunca concordam, nunca te dão um conselho contrário àquilo que você outrora esperava, lembrando, abre aspas, que essas pessoas precisam ser pessoas maduras, né, que partilham da mesma fé, que são pessoas coerentes com as Escrituras, né, fecha aspas. Você corre um sério risco, né, de estar aí recebendo bajulações e estar próximo de uma queda, né, diante de um abismo. Porque pessoas que não falam a verdade, e essa verdade que muitas vezes vai nos confrontar, e ela é necessária para nos pôr no prumo, no eixo, né, porque a gente às vezes quer ficar inventando moda, e se não há correção, a gente inventa moda o tempo todo, a gente se prejudica demais. Então a gente precisa valorizar isso, né, a gente precisa valorizar a correção. Eu ouvi ontem um testemunho muito interessante de uma irmã. Ela disse: pastor, eu estava assim, saí de casa com alguns problemas, saí para a rua sem rumo.
Saí para a rua sem rumo. A forma dela falar foi muito engraçada. Saí para a rua sem rumo. E aí subi a rua aqui ao lado da igreja. Quando eu vi a igreja, o culto acontecendo, eu falei, vou entrar ali dentro. E entrou. E quando eu entrei, né, o senhor estava pregando, mas meu Deus, e ela fez assim com a mãozinha, eu apanhei demais, mas é uma correção de Deus. A partir daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Moral da história, essa irmã vai batizar agora. Ela entendeu a correção. E ela entendeu que essa correção era bíblica. Não era a ênfase que ela deu, não era o pastor em si que estava pregando, mas sim o que Deus estava falando através do pastor. Escritura, correção. Ela entendeu que estava agindo de forma equivocada e a correção veio para poder ali alcançá-la, causar esse impacto na vida dela, a ponto dela decidir por mudança pessoal de vida, né, chegando até mesmo o lugar, né, de uma nova vida, de caminhar em novidade de vida, de passar-se pelas águas. Então correção é necessária, valorize a correção. O que não valoriza é considerado o quê? É um bruto. É uma pessoa que não dá valor, é uma pessoa que não reconhece a importância disso, ocupa um lugar de ignorância, dominado pelo orgulho, pelo eu, pela soberba. Pare para refletir, talvez você conheça pessoas que não gostam de serem corrigidas, são as pessoas que mais causam transtornos, que mais pecam nas suas escolhas, que vivem mal, né, no seu dia a dia, não conseguem desfrutar de qualidade de vida. E quando eu digo qualidade de vida, não é pautada em coisas, em bens materiais, em dinheiro, mas é consigo mesmo. Porque não se entregam para serem corrigidas. Pessoas que têm de tudo e têm até potencial para viverem muito bem, de forma linda, abençoada, e não vivem porque não gostam de serem corrigidas, porque entendem que correção as pune, entendem que correção é como se fosse, sei lá, como se fosse um peso, um fardo, né? Mas nós precisamos entender, por exemplo, o que Jesus disse, né? Você está cansado e está sobrecarregado, então vem para mim, né? Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então até a minha correção é tranquila, é suave, é bacana, é importante, né? Vai de fato, né, lhe abençoar, vai lhe ajudar muito, né? Cabe a nós valorizarmos isso, porque caso contrário nós vamos dispensar a oportunidade de vivermos muito bem, né? E talvez você hoje está vivendo muito mal porque você não gosta de ser corrigido, porque você só gosta de ouvir o que você quer e não o que você precisa. Verso 2: o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de perversas imaginações ele condenará. Então o homem de bem é aquele que vive o bem de Deus, porque o homem por si só ele é mau. O bem que hoje nós temos, fazemos e colhemos o fruto desse bem que promovemos, ele é resultado do bem que Deus fez na nossa vida, né? Que é Cristo, uma vez enviado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja destruído, mas tenha vida eterna. Então é o bem de Deus na humanidade, para a humanidade. Esse bem nos transforma e nos dá a capacidade de fazermos o bem, de sermos pessoas de bem, né? Porque o bem de Deus nos transforma o nosso caráter, transforma a nossa mente, né? Transforma a nossa realidade de vida, né? Eu estava lendo um livro, concluí a leitura de um livro em que o autor cita pesquisas que foram feitas onde os missionários iam para certas comunidades e trabalhavam naquelas comunidades ali, exercendo o trabalho evangelístico, né? E as estatísticas comprovaram de que uma vez o evangelho exercido, as pessoas entendendo e desfrutando desse bem que Deus estava fazendo para elas, se tornaram cidadãos de bem, a violência foi diminuída, né? Os desajustes na família foram resolvidos, até a economia, né, daquela comunidade começou a prosperar. Então o bem que nós nos tornamos e o promovemos é resultado do bem que Deus faz na nossa vida, que é Cristo, né? E quando nós entendemos isso e nesse lugar permanecemos, que é o centro da vontade de Deus, isso nos leva a vivermos o seu cuidado diário sobre a nossa vida. Olha o que a Bíblia Viva vai dizer para mim e para você. O Senhor abençoa o homem que constantemente pratica o bem. Mas a prática do bem é resultado do bem que Deus fez em nós e dessa permanência. E o que nos faz permanecer? As Escrituras, o conhecimento bíblico, o princípio bíblico que nos faz permanecer nesse lugar, né?
Hoje pela manhã nós enviamos um devocional para os nossos irmãos, para a nossa igreja local, sobre a importância de entendermos que Deus nos abençoou para abençoarmos. Paulo ele disse na sua carta aos Gálatas, o capítulo 6, que nós devemos fazer o bem, que nós não podemos cansar de fazer o bem, não podemos nos entregar ao cansaço no que compete ao bem, né? A gente tem que sempre, no tempo oportuno, fazer o bem, promover o bem, realizar o bem. Fomos abençoados para abençoar, fomos capacitados para servir, fomos ajudados por Deus para ajudar no nome de Deus hoje, né? Então isso nos faz desfrutar do favor de Deus. Agora, quem vive a vida só para si, não se preocupando com o próximo, com ninguém, quem desperdiça a oportunidade do bem de Deus promovido na sua própria vida, se desqualifica do favor de Deus, né? Porque nós precisamos também valorizar o que Cristo fez e tem feito por mim e por você, né? A cruz não é o ponto de chegada, a cruz é o ponto de partida para a nossa vida, né? O encontro com a cruz, né? A compreensão do que foi pago na cruz, ali no Calvário, é a compreensão de um ponto de partida, de uma nova vida, de um novo tempo, de uma nova história, que me liberta de mim mesmo, né? Que me faz ser uma pessoa que desenvolve empatia, compaixão, misericórdia, o perdão, né? Que me leva a servir e somar, e não a diminuir, subtrair, né? Então nós precisamos entender a importância no que fomos criados, para aquilo que fomos gerados, né? Abençoados para abençoar, promovendo o bem. E que esse bem comece na tua casa. Você, marido, promova o bem para a tua família, né? Esposas que hoje choram porque um marido que não promove o bem, né? Maridos tóxicos, mulheres tóxicas que não promovem o bem para o seu marido, né? Não promovem o bem para os seus filhos, e aí eles não promovem o bem para os filhos e querem que os filhos promovam o bem para eles. É inversão de valores. Paulo disse na sua carta, se eu não me engano, de 1 ou 2 Coríntios, agora me foge a memória a referência, mas Paulo diz que são os pais que entesouram para os filhos, e não o contrário. Então, se eu quero ver o bem na vida dos meus filhos, eu devo ser esse bem para a vida deles, né? Se eu quero ver os meus filhos promovendo o bem, deve ser um resultado do legado que eu deixei para os meus filhos, para que eles deem continuidade. Senão me torno um legalista, cobrando deles o que eu não vivo, exigindo deles aquilo que não faço. Reclamamos muito que a sociedade é má, mas é má porque falta gente boa, né? Martin Luther King ele disse algo interessante, que o que o incomodava não era o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. O nosso conformismo tem prejudicado a promoção do bem na nossa própria vida, na nossa própria família, dentro do nosso próprio lar, deixa eu pegar esse pernilongo aqui, como também na nossa própria sociedade. Então entenda naquilo que Deus criou você, saia da mesmice e se posicione para fazer alguma coisa boa. Muitas vezes nós reclamamos, eu não sei fazer nada. Na verdade, talvez o não saber fazer nada é resultado da sua omissão, que não quer aprender nada. E quando você se posiciona para poder fazer alguma coisa, especificamente no nome de Deus, que o bem está em Deus, né? Deus é bom, como a própria palavra diz, e a sua misericórdia dura para todo sempre, nós nos descobrimos para promovermos esse bem, para realizarmos esse bem, para que no nome de Deus o bem seja, né, realizado. 3. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz do justo não será removida. As nossas escolhas, elas geram consequências. Isso desenvolve uma história, né? É algo que nós temos aprendido, que o povo de Deus tem história para contar, tem legado para deixar. Exemplo bíblico são homens que nós estamos estudando, a história de homens que mais de 2000 anos, né, se posicionaram para viver um propósito em Deus. Não foram homens bilionários, foram homens simples, mas que viveram um propósito em Deus. E até hoje, né, o nome desses homens são lembrados, a história desses homens são lembrados, e o legado desses homens foi deixado. E nós hoje estamos dando continuidade ao legado desses homens naquilo que eles decidiram viver no Senhor. Raízes. Né? Então aqui o texto se aplica mas a raiz do justo não será removida, ou seja, sempre será lembrada, sempre será percebida. No que compete, por exemplo, a nossa vida cristã, nós vamos sempre se lembrar do apóstolo Paulo. Não tem como fingir que Paulo nunca existiu na história cristã. Raízes, né? Não será removida, o nome não é apagado.
Mas aqueles dos quais, né, não viveram, não decidiram por viver a sua vida, o seu propósito no Senhor, uma vida de temor, de santidade, de obediência ao Senhor, e pelo contrário, se entregaram a viver os seus bel prazeres, a exercerem a maldade, são pessoas que dificilmente a gente vai se lembrar. Vamos pegar, por exemplo, Jezabel. Lembra-se muito pouco. E quando a gente se lembra de Jezabel, a gente só lembra para aquilo ruim que ela fez, né? E a sua geração foi exterminada, né? Deus interviu para que essa semente maligna não fosse perpetuada, né? Então entenda o que você escolhe hoje, no que você pretende ser hoje, a sua história, como que ela se encontra hoje, quem que você pretende, o que que você pretende viver no Senhor, qual é a tua história, qual é o teu testemunho de vida, qual é o teu legado, né? O que você tem feito com a tua própria vida diante de Deus, né? Raízes também vai nos ensinar sobre profundidade, né? Somos lembrados ou seremos lembrados pela profundidade que decidimos ter com o Senhor, de não vivermos um relacionamento raso, de não vivermos simplesmente, né, um movimento religioso, mas de sermos homens e mulheres que têm um relacionamento profundo com o Senhor e que caminham nessa justiça que Ele, né, realizou com a sua própria vida, para que nela hoje pudéssemos pudéssemos viver, né? Paulo disse isso na sua segunda carta, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então a obra de Deus em nós nos faz ter raízes, né? Paulo cita isso na sua carta aos Efésios, sobre sermos pessoas profundas no nosso relacionamento com o Senhor, de conhecermos o amor de Deus por mim e por você. 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como o apodrecimento nos seus ossos. Coroa é honra, né? E o texto aqui nos ensina sobre a postura que as mulheres precisam ter, né, junto do seu lar, junto do seu marido. A Bíblia aqui vai nos ensinar no próprio livro de Provérbios que a mulher sábia edifica a sua casa. Nós percebemos que, por um lado, existe uma crise de masculinidade, homens que não funcionam, homens que comprometeram o seu sacerdócio, homens que não assumiram o seu sacerdócio, homens que, ao invés de serem cabeça, assumiram ser cauda, né? Homens que regridem ao invés de avançar. Mas, por outro lado, nós também temos essa particularidade de mulheres que não agem com sabedoria, mulheres que assumem um lugar de desonra para o seu marido, né? É tempo de nós pararmos para refletir nisso, nesse tempo que estamos vivendo de desvalorização das mulheres, né? A mulher hoje, entre aspas, que está sendo valorizada, que é a mulher do momento, é a mulher vulgar, se veste de maneira vulgar, se relaciona de maneira vulgar, se vê de maneira vulgar, né? O padrão hoje, por exemplo, da mulher ideal é a Anitta, né? É algo terrível, né? Em que muitas crianças hoje, infelizmente, estão sendo influenciadas pelo comportamento depravado que se assume, né? Então nós precisamos ter esse cuidado, né? As irmãs, as mulheres precisam ter esse cuidado, né? Que ser virtuosa é uma mulher que compreende o seu chamado, compreende o seu papel, que reconhece os seus valores atribuídos por Deus, né? Através das Escrituras, né? Para que ela viva com qualidade, para que ela some no seu relacionamento, no seu matrimônio, para que ela honre o marido, se sentindo honrado. É uma mulher que já se vê e vive como alguém honrada, né? Vive de maneira honrosa, né? Para que assim, né, a sua vida, o seu matrimônio seja para a glória de Deus. A mulher ela tem esse potencial, né, de incentivar, de impulsionar o homem naquilo que ele precisa viver, né? Certo jargão afirma que todo grande homem de Deus tem uma grande mulher de Deus por detrás dele. Então a mulher precisa entender o seu papel. A mulher ela é considerada como se fosse um termômetro dentro da casa. Se a mulher está bem consigo, ela consegue promover esse bem dentro do lar. Se a mulher está mal consigo, ela acaba influenciando o mal dentro do seu ambiente. Então ela precisa entender o seu papel, que é de suma importância, o seu auxílio, né? A mulher é auxiliadora, né? Aquela que apoia, aquela que está junto, né? E tem muitos maridos que não progridem por mulheres que não contribuem. Então mulheres, irmãs, contribuam, né? Somem para a vida do teu marido. Talvez você já nasceu de novo e o teu marido ainda não, mas aí você se perde só na cobrança de ver o teu marido, né? Mas seja o exemplo, seja essa mulher virtuosa que expressa Cristo na sua vida, para que o seu marido seja incomodado com a sua transformação de vida, a ponto dele querer viver a realidade que você vive hoje, né? É como o profeta Zacarias disse
não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor, né? Não somos nós que transformamos as pessoas na força, né? É Cristo que transforma as pessoas através da nossa vida. Nós somos o exemplo. Então, mulheres, sejam um exemplo, né? Entenda o teu papel, seja essa mulher virtuosa, né? Que é honrosa para a vida do seu esposo. 5. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do ímpio enganam, né? Isso aqui nos ensina sobre o cuidado que precisamos ter, tanto consigo, né, sobre aquilo que ocupa a nossa mente, ocupação, prioridade, como também de termos o devido cuidado para quem estamos emprestando os nossos ouvidos. Porque muitas vezes nós pecamos tomando conselho com pessoas que não são capacitadas, que não são pessoas, como que eu posso dizer? Pessoas aptas para poder nos ensinar certas situações de escolhas importantíssimas para a nossa vida, né? É a mesma coisa de você, por exemplo, com um problema no seu casamento, querer consultar o padre sobre o seu casamento. Não funciona, né? Ele pode falar de maneira teórica, mas a maneira prática ele não tem essa autoridade para poder dizer a prática, porque não é uma realidade dele, né? Muitas vezes tomamos conselhos sobre vida moral com quem é imoral. Não tem como, né? Você quer tomar um conselho com alguém, se você deve ser honesto em uma área da sua vida, você toma conselho com quem é desonesto. Não vai funcionar, né? E lembrando que os pensamentos do justo são retos, ou seja, né, não nos desvia. E lembrando que isso aponta caminho, e caminho é Cristo. Não há atalhos, não há desvios, há sequência no caminho, né? Há uma retidão no caminho, eu prossigo no caminho, eu avanço no caminho, e o caminho é Cristo, é Ele que me sustenta no meu viver. 6. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Então trata também sobre conselhos, cuidado com quem você ouve, né? Aquilo que a Bíblia diz, né? A boca fala do que o coração está cheio. Se eu estou em Cristo, consequentemente, terei a oportunidade de lhe aconselhar segundo Cristo. Se estou, né, no mundo, com certeza vou lhe aconselhar, trazer conselhos pautados no mundo, porque ambos trazem valores, ambos transmitem princípios, só que somente um produz vida, é Cristo, né? Então tenha cuidado com o que você se ocupa, a fonte na qual você bebe, a quem você empresta os seus ouvidos, a quem você anda dando o seu coração, para quem você anda pedindo conselhos. Cuidado. Talvez hoje a tua vida está bagunça porque você acabou ouvindo gente errada para a tua vida. 7. Transtornados serão os ímpios e não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá. Então isso aqui nos ensina sobre escolhas, né? Escolhas boas, consequências boas. Escolhas ruins, consequências ruins, né? E as nossas escolhas boas, como nós aprendemos aqui, é em Deus, porque só Deus é bom, né? Jesus deixou isso claro, né? Quando alguém vem para interrogá-lo: bom mestre, somente um é bom, só Deus é bom, né? Então é importante nós entendermos isso. E falar sobre casa é falar sobre história também, né? É falar sobre legado, né? Permanece por quê? Porque decidimos por viver e fazer a vontade de Deus para a nossa vida. Gente, isso aqui nos dá a oportunidade de refletirmos sobre casa, que também nos ensina sobre família. Nós pais, qual tem sido o legado que estamos deixando para os nossos filhos? Se você, pai e mãe, parte hoje para a glória, se Jesus, né, te chama e tu vai, o que teus filhos, qual é a herança que você deixa para os teus filhos? Que a gente preocupa tanto só com coisas, com bens, o que não é errado de você deixar um patrimônio para os seus filhos, mas a maior riqueza e o maior legado é Cristo, né? É um homem e uma mulher que viveram um propósito e que os filhos puderam ver isso na vida dos pais e são inspirados a dar continuidade a isso, né? É o maior legado que podemos deixar, né? Gerações. E o nosso Deus é um Deus geracional. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então o que começou em Abraão passou por Isaac, passou por Jacó, né? E veio até Cristo, e de Cristo para os discípulos, dos discípulos para toda a humanidade, para todo aquele que nele crê, geração após geração. Então uma casa, né? A casa dos justos permanecendo, né? Uma obra permanecendo, né? Então qual é a casa que estamos construindo e qual é a casa que irá ficar?
né? E quando se trata de casa, além de história, além de legado, além de propósito, Jesus ele usou uma ilustração muito interessante. A construção das duas casas, você conhece. Uma construída na rocha, que é aquele que ouve e pratica os mandamentos, né? Aquele que construiu a sua sobre a areia, ouviu e não praticou. A que estava construída na areia caiu, não permaneceu. Então tenha cuidado, né, no que você anda construindo. Qual é a tua construção de vida? Quais são as tuas prioridades? Qual é a casa que você constrói hoje? Qual é o legado que você deixa? Qual é a herança que você deixa, né, para os teus filhos? Né? Nós corremos um sério risco se nós não nos atentarmos para agora, em que a próxima geração, né, não irá conhecer de fato o Jesus das Escrituras. Então vamos ter cuidado. 8. Segundo o seu entendimento será louvado cada qual, mas o perverso de coração estará em desprezo. Olha o que a Bíblia Viva diz. Todos elogiam um homem que tem uma boa compreensão da vida, mas desprezam o que o homem tem, mas desprezam um homem que tem a mente cheia de maldade e maus pensamentos, né? Isso nos faz refletir sobre no que queremos nos tornar. Se Deus nos abençoou para abençoar, então essa deve ser a realidade na qual devemos nos ocupar, né? Ter uma boa compreensão da vida, ter um bom entendimento da vida, não é saber tudo, mas é saber o necessário, né? E claro, em Deus, não tem como fugir disso. A nossa construção de raciocínio aqui é totalmente pautada no Senhor. Não é nada em nós, não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. Mas isso passa também pelas suas escolhas e prioridades, né? Se falta compreensão, se falta conhecimento, vai faltar entendimento. Tu não sabe o que precisa fazer, né? Eu não sei o que eu preciso fazer, então como que eu vou viver? Como eu afirmo ser uma realidade da qual eu desconheço? É uma utopia. Sou cristão, mas não conheço Cristo? Sou filho de Deus, mas não conheço o Pai? Então nós entramos aqui numa crise de valores e dificilmente vamos ter um entendimento, né, que nos leva a essa realidade. Segundo o seu entendimento será louvado. Elogios. Não é para ser bajulado, né, gente? Mas a gente tem um feedback positivo e isso também pode trabalhar na tua casa. Qual é o feedback dos teus filhos com você hoje? Você, maridão, qual é o feedback da sua esposa sobre você? Maridão, qual é o seu feedback para sua esposa? Hein, esposa? Qual é o feedback do seu marido para você? É importante a gente parar para refletir isso, né? O feedback. Não é buscando ter aprovação ou ter concordância em tudo que a gente quer, né? Para querer ser... Não é nada disso. Mas em certos momentos um feedback ele é necessário para a nossa vida, né? Tu é exemplo para o teu filho, tu é exemplo, né, para a sua família. Você, esposa, é exemplo, né, para o seu lar. Você, filho, tem sido exemplo. A gente precisa entender isso, né? Senão a gente começa a cobrar do outro aquilo que nós não vivemos. E é o que é mais comum. Nós apontamos o que o outro precisa fazer naquilo que nós não movemos um dedinho do pé para andar e fazer. É legalismo, né? Seremos com certeza reprovados, né, quando há falta de posicionamento. 9. Melhor que se estima em pouco e tem servos, do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. Isso aqui nos ensina sobre aquele que não quer dureza, quer tudo fácil, quer tudo tranquilo, ou porque é orgulhoso e acha que aquilo é muito constrangedor para ele. Por exemplo, uma pessoa que é cheia de habilidades, cheia de currículo, mas está passando por um tempo delicado em que a única oportunidade que ele tem é vender água no sinal. Tem problema nisso? Tem não. Biblicamente o trabalho é algo divino. O trabalho ele traz dignidade para o homem. O trabalho ele traz fruto para que o homem possa se deleitar, né? Tanto ele quanto com a sua família. Mas muitas vezes a gente quer tudo fácil, a gente não quer se esforçar, a gente pelo orgulho não quer assumir aquele momento ou viver aquela oportunidade porque o orgulho fala mais alto. Então, o que é que vão pensar de mim? Mas o texto aqui nos ensina que é melhor ter humildade e talvez, né, fazer aquele trabalho pesado e ter o que celebrar, do que ter muito currículo e ser cheio de habilidade e não querer fazer nada e não ter o que comer. É isso que aqui ele tá dizendo.
As conquistas que nós precisamos na vida não é fácil. Geralmente aquilo que é fácil demais é até ilícito. Não generalizando, mas é fato. E a gente não quer se esforçar, e a gente fica, e muitas vezes passando por uma necessidade gritante, a gente fica com muita frescura e não quer nada, não quer se esforçar com nada. A gente precisa se atentar para isso. De que adianta tu tem muitas coisas, mas não tem o que celebrar? Tem oportunidade, mas desperdiça oportunidade. Então a gente tem que parar de ser cheio de si, a gente precisa reconhecer o nosso momento, a gente precisa reconhecer as oportunidades, e com certeza também Deus vai trabalhar nessas oportunidades. Se Deus percebe que tu é orgulhoso demais, você acha que Deus vai continuar mantendo o seu orgulho? Com certeza Ele vai furar o balão. Se o teu ego está inflado, está inchado, e Deus percebe isso, você acha que Ele vai continuar soprando o teu ego? Não vai mesmo, Ele vai furar. E aí Ele vai com certeza criar situações para abater o teu orgulho, o nosso orgulho, a nossa soberba. A Bíblia nos ensina que o Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O que é resistência? Se opor mesmo, tu não vai. Tu acha que pode? Não pode. Tu acha que faz? Não faz. Tu acha que tem? Não tem. Não tem. E nisso Deus vai estar trabalhando. Agora, se você compreender e se posicionar, tu coopera consigo mesmo, para facilitar naquilo que Deus pode fazer na tua vida. Verso 10. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. Esse texto aqui talvez nos ensine sobre justo, alguém em Deus, alguém no Senhor, ocupado em viver e fazer a vontade de Deus. E que olha até para os próprios animais, aquele que zela por cuidar bem daquilo que Deus criou. E os animais fazem parte disso. Então, nos mínimos detalhes, ou sim, a gente poderia até ampliar, não só cuidar dos animais, mas naquilo que compete à criação, de nós termos esse cuidado, É alguém que consegue ter tempo para pequenas coisas, Só que, por outro lado, eu quero dar uma pincelada nisso, nós temos vivido um tempo, que revela o empobrecimento afetivo, a falta gritante no interior, do homem, e hoje, é canalizada, ela tem nome, que é a idolatria aos pets. Nós vemos hoje uma geração que substitui as pessoas por animais, e não tem problema de você gostar do seu animal, de você cuidar bem do seu animal, é até bíblico. Mas quando você começa a colocar os seus animais acima de pessoas, isso revela uma crise, Então as pessoas estão substituindo por quê? Porque elas são empobrecidas afetivamente e projetam isso no outro. O outro não dá conta de suprir. E aí elas projetam isso no animal, porque o animal não vai falar nada naquilo que... o animal vai concordar com aquilo que elas querem, O animal está ali, está com ela o tempo todo, Se torna um objeto visando suprir carências, E não supre. E a pessoa acaba, esquecendo de si, esquecendo de pessoas para ficar presa no animal. Então nós temos visto a idolatria de pet. Até casamento terminando por causa de bicho. Então é uma situação, uma crise muito séria. Você pode cuidar do bicho? Deve. Você tem que cuidar dos seus dos animalzinhos que você tem? Cuide. Porque foi Deus que criou. Mas não inverta os valores. Pessoas continuam ainda sendo mais importantes. Há uma hierarquia na criação aí. Deus coloca os homens no governo dos animais, e não agora a gente colocando os animais nos governando, É a crise que nós vamos vendo aí. Verso 11. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. Então é trabalho. O texto aqui nos ensina sobre trabalhar. Paulo diz na sua carta aos Tessalonicenses que o que não trabalha não vai comer, não coma, Então somos uma geração que quer colher sem semear, Somos uma geração que quer celebrar sem se esforçar. Somos uma geração que quer conquistar sem trabalhar. É uma loucura. É uma loucura. Tem que trabalhar, ué. Não gosto de trabalhar. Então fica com fome. Tem que fazer? Tem que fazer, ué. Tem que fazer, tem que trabalhar, tem que produzir, ué.
Tua vida hoje talvez não está melhor, tua vida hoje não está boa, porque não gosta de trabalhar. Não se esforça mais. Às vezes tem até capacidade, mas não se esforça mais. E fica complicado, né? O que lavra a sua terra se fartará de pão. Se fartar, não é só comer, se fartar, eu tenho com abundância. E é até bíblico, porque o trabalho me ajuda e ajuda quem está próximo de mim. É bíblico. Mas quem segue ocioso, ou seja, aquele que está ali sem fazer nada, está sem juízo, sem noção da vida. Principalmente no tempo que a gente está vivendo hoje, tempo de pandemia, gente. Tempo que o desemprego veio, assolou muitas pessoas, e o que tem contribuído para movimentar a economia do país são os empreendedores. Pessoas que abriram o seu próprio negócio, é o vendedor de água, o vendedor de bala, o vendedor de pipoca. Esse dia eu achei interessante e até comprei, porque é muito comum você para no sinal, o camarada está vendendo bala e pipoca no sinal, põe no retrovisor do seu carro ali. O cara que bateu de porta em porta dizendo aqui, eu estou fazendo diferente, porque no sinal está todo mundo lotado no sinal. Isso é empreendedorismo, é fazer além do que todo mundo já faz, né? E o cara veio aqui, estou vendendo pipoca e bala. Comprei. O cara veio na porta e trouxe. O cara poderia ficar, né, ocioso no sinal. Ah, vou ficar aqui. O cara decidiu fazer diferente, o cara decidiu se esforçar um pouco mais. Vai andar um pouco mais? Vai, porque no sinal poderia ficar mais parado, né? Vai andar um pouco mais? Vai. Mas ele pode, talvez, se esforçando um pouco mais, ele vai ter pão para se fartar. Então, muitas vezes nós reclamamos que a vida não prospera, que as coisas não andam, não caminham, não funcionam, não conquisto, porque muitas vezes está faltando é só trabalhar. Só se posicionar e querer fazer alguma coisa, né? E é interessante, abra aspas, quem não trabalha fica incomodado com quem trabalha. Porque quem não trabalha não prospera, quem trabalha prospera, e a prosperidade do outro me incomoda. Mas a prosperidade do outro é resultado do trabalho que ele teve. Porque nós somos imediatistas para julgar a história do outro hoje. Nós, fulano está assim, fulano tem isso, mas a gente se esquece que por detrás daquela conquista sempre há uma história de muito trabalho, de muito esforço, de muita perseverança. E o resultado vem, a pessoa é digna daquilo. A pessoa ela tem que celebrar mesmo o que ela conquistou. Ela trabalhou para aquilo, ela trabalhou para isso. Deus é Deus que abençoa o trabalhador. Deus é Deus que trabalhou, é ou não é? E criou essa realidade linda, né? Criou você, né? Você é resultado da obra de Deus. E por que a gente não vai trabalhar? Verso 12. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz do justo produz o seu fruto. Olha o que diz a Bíblia Viva no verso 12. O perverso inveja o que os outros conseguem com suas maldades, mas o justo procura sempre ajudar outros com os seus bens. Isso aqui nos ensina sobre contentamento. Pessoa que não quer saber de Deus não conquista. E aí ela vê que o ímpio conquista do jeito dele, de maneira ilícita, aí ele fica ainda invejando. Ele queria ser daquele jeito, ele queria ter aquilo que o outro tem, mas está tudo errado, está tudo comprometido. E aí o conselho é, olha, o justo, ele tem sim. Não há ninguém que seja tão pobre que não possa ajudar o outro. A gente sempre, independente da condição financeira, sendo simples ou sendo trilionário, nós sempre teremos a oportunidade de abençoar alguém com o que nós temos. Isso é fato, nem que seja com um copo d'água. Se você der um copo d'água para alguém no nome do Senhor, tu está fazendo a obra de Deus, tu está pregando o Evangelho, né? Tu está fazendo, né, o que Deus pediu para fazer. Só que aqui nós temos a oportunidade de sermos bênção para a vida das pessoas com aquilo que nós temos. É, não é? A raiz dos justos produz o seu fruto. Tem raiz, então sempre vai haver fruto. E se há fruto, sempre há o que oferecer. A logística dos céus é essa. É de você ser alcançado e abençoado para que você abençoe. Para que você exerça a generosidade. Lembra da figueira que Jesus a amaldiçoou? Olhando para ela, estava toda vistosa, tinha folhas, estava toda revestida de folhas, o que indicava que havia fruto. Quando Jesus chega, não tinha. E Jesus disse, seca. E depois os discípulos perceberam que ela secou desde a raiz. Morreu, acabou. Por quê? Porque ela transmitia aquilo que não tinha para oferecer. Ela indicava algo que ela não tinha para dar. Não quis dar, não deu fruto. Se não deu fruto, não serve. Crente que não dá fruto e não usa o seu fruto para a glória de Deus, também se desqualifica do seu propósito em Deus.
A gente acha que a vida cristã é a gente ter só pra gente. Ih, fura o balão. A vida cristã é você ter para o outro, é você servir o outro. Pastor, mas que loucura é essa? É Deus, é Bíblia. A verdadeira prosperidade é essa, não é o acúmulo de patrimônio. É o que você tem hoje, né? Te suprindo e suprindo a vida de outros. E isso, gente, eu digo porque eu amo fazer isso, né? Eu lido com pessoas, eu lido com trabalho de ação social, eu amo fazer isso. Preste bem atenção. A generosidade nos liberta de nós mesmos. A vida frutífera que proporciona, né, para que outros se deleitem também, é prazeroso. A generosidade nos liberta da mentalidade de pobreza, do vai faltar, do não tenho, do não posso. Ai, eu não sei por que tanta dificuldade que a gente tem em sermos generosos. Ou quando a gente, entre aspas, quer ser generoso, a gente está visando já um benefício, uma troca. A gente atua na barganha de forma barganhosa. Não! Sejamos contentes com o que Deus tem nos dado. E o que Deus já nos deu, que usemos para a glória de Deus. O que você tem hoje? Você tem uma casa? Use o que você tem hoje para a glória de Deus. Né? E você não vai ter tempo para ter inveja, para ficar incomodado, para não viver a vontade de Deus. Tu vai estar ocupado com Deus, se alegrando e sendo grato com o que você tem hoje. 13. Deixa eu tomar uma água. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Gente, existem momentos da nossa vida que a melhor atitude que podemos ter é o silêncio. A Bíblia nos ensina que no excesso das palavras há pecado. E a gente falando demais, a gente corre o risco de piorar a situação ainda mais. Olha o que a Bíblia Viva diz. Os homens maus estão sempre metidos em problemas por causa das suas próprias palavras, mas o justo escapa das dificuldades por falar sempre a verdade. Olha que interessante. Por falarmos sempre a verdade. A pessoa está numa situação em que ela está vivendo agora as consequências do erro que cometeu. E ao invés de assumir o erro, né, de falar a verdade para resolver e pôr um ponto final naquilo, ela vai perpetuando esse problema falando mentira. Ou proferindo palavras que ofendem, que prejudicam, ao invés de falar, olha, eu errei, está errado, é assim, é assado. A verdade resolve o problema. A gente acaba criando problema após problema por falta de verdade. Por falta de sermos objetivos, de não querer avacalhar a situação, ainda mais porque está avacalhado. Se houve erro, repare, resolva. Para você não ser refém de uma angústia, né, duradoura. Se veja livre, resolva aquilo. Decida assumir uma postura coerente para que você o quê? Durma bem, descanse bem. Quantas pessoas já não têm nem sono, vivem reféns da insônia, porque não resolve o problema, vão sustentando uma mentira, isso vai sufocando. Davi disse algo interessante em um de seus salmos, né? Enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram, se comprometeram. Havia uma angústia terrível dentro de Davi. Ficou comprometido. Depois que eu pus para fora, isso me libertou. Né? O erro no qual havia foi corrigido, foi reparado. A situação equivocada foi consertada e eu me vi livre disso. 14. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. A boca fala do que o coração está cheio, e a lei da semeadura. Eu colho aquilo que eu planto. Fato. O que você tem falado? A quantidade das tuas palavras põe na balança. Glorifica mais a Deus ou desonra o Senhor? A boca fala do que o coração está cheio. Ocupação, prioridade para a tua vida. Quais têm sido as suas sementes? Sementes boas ou sementes ruins? Não se esqueça que a semente que você lança hoje é o que vai gerar a tua colheita amanhã. 15. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas quem dá ouvidos ao conselho, o caminho do tolo é reto, o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Isso aqui nos ensina sobre gente que não gosta de aprender, não gosta de ouvir, não. É gente que tem resposta pronta para tudo. Geralmente é aqueles que nem deixam você concluir a linha de raciocínio, que já te interrompe com uma palavra pronta, uma resposta pronta, que não gosta de ouvir. É um perigo, porque gente assim acha que o caminho dele é o certo, é o correto, mas vai dar ruim. Porque é pautado no orgulho,
É um mecanismo de defesa, né, destrutivo, que blinda a pessoa, né, de mudança, blinda a pessoa da transformação, né, blinda, impede a pessoa do arrependimento. E se isso não acontece, dificilmente é alguém que vai viver o favor de Deus, né? E isso piora quando as coisas, entre aspas, dão certo, né? A pessoa acha, não, porque Deus funcionou e é assim que é. E não é, né? Não é. O caminho do tolo é reto aos seus olhos. O cara acha que é certo. Não, é assim que é. Mas é claro, é nítido. Pessoas mais experimentadas, pessoas capacitadas, aptas, né, para aconselhar, estão ali dizendo, não é. Mas a pessoa insiste que é. E muitas vezes nem está dando certo, o trem já está ruim, mas a pessoa insiste que é, porque o orgulho fala mais alto, né? E o que nos qualifica como sábios não é a quantidade de informação que nós temos, mas é a humildade, a simplicidade que nós temos em aprender, né? Dê conselhos, ouça conselhos, tome conselhos. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. A gente tem que ter cuidado com o estupim que é curto, né? Talvez você já ouviu assim, eu também, ou até mesmo você já falou. Sou crente, mas não sou bobo. Cuidado, né? E se não ser bobo, isso pode apontar alguém que gosta de resolver as coisas do seu jeito. Ser cristão não significa que nunca há de acontecer de alguém nos ofender. As pessoas vão nos ofender, a começar da própria casa, né? Isso é bíblico. Os primeiros a causarem problemas, possivelmente, aí, diante da sua decisão de fé por Cristo, é os de dentro de casa. Mas isso não te dá margem para que você, né, pague na mesma moeda o mal que estão fazendo com você. Biblicamente, a Bíblia nos ensina que nós devemos tratar de maneira oposta aquilo que fazem contra nós, né? Se uma pessoa te ofendeu, não significa que você tem que ofendê-la, né? Você pode oferecer o perdão. Né? Uma pessoa achou ruim com você e brigou. Existem aqueles barraqueiros, né, que por uma situação completamente desnecessária cria um barraco, arruma uma confusão e quer tirar satisfação. E você não foi, né, o causador daquilo. Mesmo que tenha sido, não significa que você pode, né, com um estupim curto, querer resolver as coisas, né, de maneira enérgica, que você pode piorar a situação. Então espere o momento certo, né? Contratempos existem, respire fundo, você deve se conhecer. Se você já tem uma predisposição para estourar fácil, então cuidado, né? Você tem que se conhecer e saber até onde convém, até onde cabe, né? Você tem que saber os momentos certos, a hora certa, para não piorar a situação. Nós somos chamados em sermos resposta e solução para as demandas da sociedade, para as demandas da vida, né? E não para causarmos ou potencializarmos os problemas. O nosso exemplo, a nossa conduta de lidar com os problemas se torna também uma referência para que até mesmo o ímpio perceba que há uma diferença. Nós não tratamos problemas e contratempos da mesma forma que o ímpio trata, né? O ímpio é vingativo, nós não, né? Nós tomamos as medidas cabíveis, pautadas no Senhor e nas Escrituras, né? Então é perceptível o desequilíbrio da pessoa quando surge um contratempo, né? Quer conhecer a pessoa, basta surgir uma crise. Crise por si só não muda ninguém, só revela quem somos. Surgiu um problema, você conhece a pessoa. Tudo vai bem, você não conhece. Você acha que é de um jeito, deixe surgir o problema. A pessoa se revela. 17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Gente, nós estamos firmando a verdade. Crente não mente, não. Ah, pastor, mas... E não mente. Nem cede para mentira. A gente fala a verdade ela constrói, a verdade ela edifica. A verdade promove não só vida, mas saúde também. Né? Quantas vezes a nossa vida fica comprometida, uma área da nossa vida fica comprometida por causa de uma mentira desnecessária? Quantas vezes você fica refém de uma situação e tem que tolerá-la na sua vida por causa de uma mentira? E você que está perpetuando uma mentira, uma situação aí, já não vai falar com quem? Porque não pode falar, porque se compromete. Nós somos da verdade. Nós estamos firmes na verdade. Só há um mentiroso. João 8,44. Satanás é o pai da mentira. Então a gente está firme na verdade. Quando falta verdade, sobra mentira, engano. Isso prejudica. Quantos casamentos prejudicados por causa de uma mentira? Quantas oportunidades desperdiçadas por causa de uma mentira? Nenhuma mentira fica, né, encoberta para sempre. Um dia ela vem à tona. Um dia a luz resplandece. É questão de tempo. Mas a verdade sempre vai prevalecer. A verdade nos preserva. A verdade nos resguarda. A verdade nos livra dos contratempos da vida.
Alguns, 18, há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Gente, tem gente que fala e só machuca os outros. Mas isso também nos faz refletir que nós só podemos dar aquilo que temos para oferecer. Gente que machuca é gente que foi machucada. Só que a pessoa precisa reconhecer a sua realidade, né, e pedir ajuda, né, para que seja, e buscar ajuda, né, para que ela seja curada. Porque geralmente pessoas que espinham e machucam as outras são pessoas que afastam as pessoas dela. E muitas vezes hoje você está solitário porque você foi machucado e hoje você machuca as pessoas. Você acaba sustentando, né, esse legado ruim aí que deixaram para você. Olha o que diz aqui a Bíblia Viva no verso 18. Certas pessoas têm a língua afiada como uma espada, pronta para destruir outros. Mas as palavras do homem sábio ajudam a estabelecer amor e paz. Eita! A gente precisa se conhecer, né? A pessoa é crítica demais. A pessoa é pessimista demais. A pessoa desvaloriza demais. Credo em cruz. A pessoa é negativa demais. Credo em cruz. É difícil. É difícil. Anos atrás, eu lembro de lidar com um rapaz que, meu Deus do céu, corria dele. Não tinha um assunto que você conversava com ele que ele tinha uma perspectiva positiva. Ele sempre tinha uma crítica. Sonho, então, não dá nem para compartilhar. E sem contar, né, que muitas das vezes tu tá frustrado nos teus sonhos e desanimado porque você abriu com gente que não estava apta para ouvir, né? É gente que prejudica e não edifica, né? Tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado. E você tem que ter esse cuidado. Tiago, se eu não me engano, vai descrever na carta dele sobre as duas fontes, né? De água doce ou de água amarga. Nós somos chamados para liberar água doce, né, gente? Produz vida, saúde, né? Que abençoa. Se você não pode ajudar, fique calado. Talvez o teu silêncio, né, é melhor do que as suas palavras malditas. Malditas, separado, tá? Verso 20. Engano há no coração dos que maquinam o mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Né? Então é aquilo que se quer para a vida, né, que vai ser transmitido naquilo que se faz, por meio daquilo que se vive. Né? A pessoa acha que uma vez planejando o que ela quer, e esse quer é maligno, que vai dar tudo certo. Não dá. Deus é o justo juiz, independente do tempo. Tudo tem o seu tempo certo. Você para refletir, por exemplo, quem é que imaginava que um dia nós teríamos políticos presos? E por mais que hoje eles queiram, né, parar esse trabalho anticorrupção, a gente nunca imaginou um presidente da República preso, vários governadores presos, gente, presidente de câmaras preso. Quem é que imaginava que isso um dia ia acontecer? Ele achou que não ia, né? Enganou. Deu ruim, né? A gente acha que nunca vai acontecer. Nunca vai. Vai sim, Deus é justiça. Independente das crises que nós vemos hoje, Deus continua no controle de tudo e de todas as coisas. Então, na hora certa, a justiça vem e prevalece. E para nós que estamos no Senhor, nós precisamos desfrutar dessa alegria, né? Porque nós aconselhamos paz. Nós trazemos a compreensão de uma vida na dependência de Deus, que promove a nossa paz, que não nos desestabiliza, desestrutura, né? Há uma solidez, há uma consolidação naquilo que vivemos no Senhor, porque Deus é o fundamento para mim e para você. 21. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Né? Esse aqui é agravo, eu acredito, vamos ler aqui na Bíblia Viva também para nós entendermos, o coração de quem vive planejando maldade está cheio, 21. O justo nunca passa por sofrimentos que não trazem benefícios, mas o mal sempre atinge os perversos em cheio. Então isso aqui nos ensina sobre, pastor, então nunca vou ter problema? Não, nós estamos sujeitos ao problema, mas você consegue extrair o melhor, você consegue extrair pérolas em meio aos problemas, às pressões da vida. Né? Talvez o exemplo da ostra aí nos ensine. A ostra passa por uma pressão consigo para liberar preciosíssimas e caríssimas pérolas. A diferença do justo para o ímpio é isso. Quando surgem as dificuldades, o ímpio tomba. Quando surgem as dificuldades, o justo floresce. Né? Então, é a forma como nós vemos Deus e nos vemos em meio aos contratempos da vida.
né? Isso não nos para, né? O agravo não é interromper o teu propósito, né? Bloquear o teu propósito. Pelo contrário, tu prossegue superando os desafios, porque a própria Bíblia aqui deixa claro que todo homem de Deus, né, foi sujeito aos problemas da vida, mas aqueles que decidiram estarem firmes no Senhor e terem Deus como seu fundamento foram aqueles que floresceram em meio à crise e que pós a crise estavam mais cheios de fé, mais experimentados, mais maduros e mais capacitados para viver em meio a um mundo mau e perverso. Verso 22, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são seu deleite. Gente, quer agradar o coração de Deus, quer fazer Deus sorrir, viva a verdade, seja verdadeiro, seja honesto com Deus e consigo, né? Se há algo que Deus detesta é quem vive falando mentira, Deus detesta isso, né? E Jesus deixou isso claro, olha só, o pai da mentira. Por que Deus detesta? Porque quando eu me entrego para mentir, eu substituo a paternidade. Eu opto por uma outra paternidade, porque Jesus define em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. E por que Deus detesta isso? Pô, tu troca a minha paternidade pela paternidade do diabo? Tá de brincadeira. Tu despreza o que eu ofereço para valorizar o que o diabo faz? Tá de brincadeira. Poxa. Então Deus abomina isso. Então o crente é verdadeiro. Não tem crente mentiroso, não. O crente é verdadeiro. A gente fala a verdade é algo espontâneo na nossa vida, é natural. A gente não precisa mentir para ser feliz. A gente não precisa mentir para dar jeitinho, né? Se a gente vive de jeitinho, já está com uma raiz aí corrompida, comprometida, né? 23, o homem avisado encobre conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. Olha o que diz a Bíblia Viva, verso 23, né? O homem sensato não fica exibindo o seu conhecimento, mas o tolo demonstra a todos a sua tolice e ignorância, né? A pessoa sabe, ela sabe se portar, né? Ela sabe se comportar, ela sabe chegar como também ela sabe sair. Não precisa ficar se autopromovendo. A sua postura o autopromove, né? A sua forma de viver a vida, né, proposital em Deus, o autopromove. Isso é claro. Percebe alguém que vive seriamente o propósito de Deus para alguém que vive uma vida desleixada, distante de Deus, né? As bizarrices dessa pessoa que não vive se torna claro, notório, né? E o outro que está vivendo, ele vai conquistando o seu espaço, né? Ele vai adentrando aí em meio às oportunidades que lhe é dada, né? E ele chega, ele conquista, ele sabe chegar, ele sabe se portar, né? Ele sabe. Verso 24. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. Ou seja, quem trabalha conquista, né, gente? Quem não trabalha fica refém. E muitas vezes você está refém aí porque você não se esforçou, né? Está tolerando uma situação aí porque não se esforça para sair dela, né? Quem trabalha alcança, quem trabalha conquista, quem se esforça conquista. Olha o que a Bíblia Viva diz. Quem se esforça ao máximo no trabalho chegará a ser chefe. Quem é relaxado e preguiçoso nunca passará de um empregado qualquer. Então, muitas vezes aí tu não tem uma promoção consigo, um aumento de salário, um avanço, um progresso, porque você não se esforça. E a nossa cultura é sustentada por essa ideia, né, de não querer fazer nada, de querer ganhar muito. Loucura. E aí muitos querem sair para fora do país, né? Pô, mas se você vai sair para fora do país para trabalhar lá cerca de 18 horas por dia, por que você não trabalha isso aqui? Porque lá a gente acha a ilusão de que nós vamos ganhar muito dinheiro. E ganha, trabalhando muito. Mas o custo de vida é alto também. Então uma pessoa sem juízo vai lá só para trabalhar muito e se manter, né, com status, porque vai ter uma roupinha melhor, vai ter coisas melhores e tal. Mas você pode trabalhar isso tudo aqui também e prosperar aqui, ué. Né? Claro que eu não sou contra de você mudar de país, desde que seja, claro, lícito, né? Está indo legalizado. Então, né? Estamos aqui tratando com crente. Mas fora isso, se você vai trabalhar 18 horas nos Estados Unidos, vai trabalhar 18 horas na Europa, por que você não trabalha 18 horas aqui? Entende? Por que você não faz um curso, se qualifica para alcançar lugares maiores? Gente, conhecimento abre portas. Fala isso muito, sempre com o nosso pessoal. Conhecimento abre portas. Deus promove quem está preparado para aquela oportunidade. Tu não tem base de conhecimento daquilo que é proposto. Deus vai te colocar ali para virar uma bagunça, um balaio de gato? Não vai. Preparo. Biblicamente nós percebemos aqui que esse tempo de preparo, que
que acaba recebendo conhecimento, né? Uau, é tempo, nós percebemos aqui. Pega, por exemplo, o exemplo de Moisés, 80 anos para depois ser um libertador de Israel no Egito, 40 anos aprendendo ali, né, a cultura egípcia, né, para ser um libertador exato para aquele momento, e depois 40 anos aí no deserto, né, cuidando de bicho, aprendendo ali os caminhos no qual mais tarde ele iria, né, passar para conduzir o povo, o rebanho de Deus, a terra, rumo à terra prometida. Prepara, 80 anos. E a gente quer fazer as coisas e quer assumir grandes responsabilidades só com boa vontade. Ih, dá ruim. A boa vontade por si só ela passa. Boa vontade não permanece. Conhecimento permanece. Jesus disse que céus e terra iriam passar, mas a palavra dele não passa, ela fica. Ela permanece, né? Prova disso é mais de 2000 anos, o que Jesus deixou, nos alcançou hoje, transformou e tem transformado a nossa vida. Então busca conhecimento, né? Esse conhecimento vai te pôr no prumo, vai te ajudar. Trabalhe, se esforce para conquistar. Não desperdice as oportunidades. Você tem de tudo para chegar ao lugar que você pode chegar, ser chefe, ser dono do seu próprio negócio, né? Ser um líder, né? A ter um grande empreendimento, a ter um grande ministério. Pastor Márcio, a primeira vez que eu ouvi o pastor Márcio falar algo, eu fiquei muito pensativo, porque quem não entende, quem não convive com ele, pode achar que sou até como uma prepotência, né? Mas o que é isso? Né? Como se fosse pautado em si, não é, né? É dependente de Deus. Mas o pastor Márcio ele disse algo muito interessante, que nós determinamos o tamanho do nosso ministério. O que ele quis dizer? A forma como você se vê, sonha, acredita e trabalha, uau! É possível você fazer algo relevante. É possível você construir algo relevante. É você poder proporcionar algo que faça a diferença. Mas tem que ter trabalho. 25. A solitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Olha o que diz a Bíblia Viva. Um coração ansioso deixa o homem frustrado e derrotado, mas uma palavra amiga de ânimo e simpatia renova as forças. A gente passa por isso, gente. Está preocupado com tanta coisa e a gente se frustra por não conseguir tanta coisa. E aí 2 pontos importantes. Primeiro, pare de sofrer pelo amanhã que você não tem para você viver e focar o hoje. Tu sofre pelo amanhã que você não tem. Está aí angustiado pelo amanhã. Por que você está assim triste? Porque amanhã eu não vou ter o que comer. Mas você está tendo o que comer hoje. E por que você está preocupado? Se o amanhã nem chegou. E sofre. Então, primeiro ponto, pare de sofrer pelo amanhã. O amanhã você não tem. Foca o hoje. O que você tem hoje? Tem alguma coisa boa? Não é possível que não tenha algo bom acontecendo aí hoje. Mesmo diante de problemas, alguma coisa boa tem. Vida, saúde, sua família está aí com você. Toda crise tem tempo para acabar, gente. Toda necessidade tem prazo para acabar. Nada permanece, a não ser Deus e a sua palavra. E segundo, né, a boa palavra é de nós sermos bons conselheiros, né? Jesus foi o exemplo, né, de conselheiro, maravilhoso conselheiro. E ele disse na grande comissão que nós deveríamos ensinar aquilo que ele nos ensinou. Então os conselhos que ele nos deu serviu para a gente, serve para o outro também, uma vez que estamos vivendo e funcionou, vai funcionar para o outro também. Então faça isso. Esse tempo de pandemia, o que nós mais precisamos é gente disponível para aconselhar, para trazer uma mensagem de esperança, porque notícia ruim tem muita gente já nisso. E o povo de Deus, a igreja de Jesus é chamada para trazer as boas novas, e não as más novas, né? Tempo de crise é esperança, é uma mensagem de consolo, de fé, de paz, da gente poder ajudar o próximo, bons conselhos, né, para ajudar as pessoas para que elas não desistam da vida, né? Um bom conselho seu pode evitar um suicídio. 26, o justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. Gente, cuidado com quem você anda, viu? A gente já falou isso por diversas vezes, nós somos resultado das 5 pessoas nas quais nós mais convivemos. Muitas vezes tua vida está bagunçada e você só anda com gente errada. Não sei que bobice é essa, quer ser crente, mas só anda com gente errada. E quando eu digo andar com gente errada, não é fazer acepção de pessoas, mas é saber com quem você anda, porque andar é abrir a tua vida para que outros participem. Tem gente que é só dar um bom dia, boa tarde, boa noite, e se puder fazer algo por ela, que faça, né? Mas é uma pessoa que não dá para você tomar conselho. Né? Você que tem que ajudar essa pessoa não vai poder te ajudar. Aí você caminha com alguém que te leva para o buraco, para a perdição. Eu não sei o que passa na sua cabeça. A gente precisa caminhar com pessoas que nos promovem,
que nos incentiva, inspira, nos ajuda, nos põe para frente, né? 27, o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Gente, a preguiça é o que a Bíblia condena, né? Claro, preguiçoso dá ruim, preguiça é algo que Deus detesta, né? E o preguiçoso aqui pode chegar ao ponto que tinha de tudo para ter e não teve. Aí ele vai ficar só naquilo, se eu tivesse. Por que o texto nos ensina? O preguiçoso não assará a sua caça, ou seja, a caça existe, só não houve a caçada. E por que não houve a caçada? Porque a preguiça não deixa. Então fruto existe, mas não celebra e não se deleita no fruto porque não há trabalho. Tem que trabalhar, gente. O bem precioso do homem é ser diligente, o cara se esforça, o cara se dedica, o cara conquista. Isso é importante, é uma virtude. Principalmente nós homens, o homem gosta de trabalhar. Essa crise de masculinidade que a gente está vivendo aí, nós estamos vendo um tempo dos homens que não gostam nem de trabalhar. As mulheres em casa estão sobrecarregadas, tem que trabalhar, porque além do trabalho fora, tem que trabalhar em casa. Que para muitas trabalha muito mais do que o homem está trabalhando lá fora. Tem que deixar a casa, comida, menino, escola nessa pandemia. As mulheres estão surtando, estão sobrecarregadas. Veja as estatísticas aí. E quando a mulher tem que trabalhar no home office em casa? Aí tem que aguentar, né? O trabalho, a pressão do trabalho, a pressão do lar, os filhos, o cuidado com a casa e o marido ainda que não gosta de trabalhar. Meu pai do céu. O homem trabalha, o homem é provedor, exercendo a sua função sacerdotal, né, na sua casa. E 28, para nós terminarmos, olha que nome profético, na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Então, o caminho, vereda é caminho, né? A justiça, essa justiça é a que vem do alto, que vem de Deus, é de vivermos, fazermos e de aplicarmos o nosso coração naquilo que é correto. E o correto é Deus em nossa vida, aquilo que Deus estabeleceu. Se nós nos ocuparmos com isso, com certeza celebraremos a vida e não a morte, né? Porque quando nós não estamos trilhando aquilo que Deus estabeleceu, nós vamos trilhar naquilo que nós mesmos estamos estabelecendo. E entra aquilo que o próprio autor do Provérbios, ele disse, né, que existem caminhos que para nós parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte, que nos levam, né, à perdição, à destruição. Então isso nos faz discernir hoje quais são as suas escolhas e no que elas têm levado. Cristo ou sua própria vontade? Porque uma ou outra vão definir o seu destino. Ok? Então concluímos aqui o capítulo 12. Tratamos de muitos pontos importantes que vão nos ajudar para a nossa caminhada com o Senhor. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de poder clicar no sininho, envie para muitas pessoas esse vídeo, para que tenhamos a oportunidade de juntos aprendermos uns com os outros, tá bom? Estamos aqui à disposição de vocês, estamos ali, né, em Lagoinha Vereda, né, ali em Ribeirão das Neves, na região do Vereda, servindo ao Senhor com muita alegria, com muita gratidão. E talvez você que ainda não nos visitou, faça-nos uma visita. Talvez você não está congregando, venha congregar conosco, venha ser família conosco, né? Talvez você que precise de um acompanhamento, um atendimento pastoral, psicológico, nós estamos ali para servi-lo também, tá bom? E vamos junto fazer história, construir legado e fazer a diferença na nossa geração, obtendo conhecimento e pondo em prática de maneira correta, alcançando sabedoria. Seja um homem sábio, seja uma mulher sábia, em nome de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Pai, por tudo e por mais esse tempo. Consagramos tudo a Ti. Te agradecemos pela Sua bondade e fidelidade, que a Tua palavra dê fruto na nossa vida. Muito obrigado. Te amamos e continuaremos a Te amar. Ajuda-nos, pois nada somos sem o Senhor. Eu abençoo os meus irmãos e juntos aqui te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo pro teu coração e vamos para cima, hein? Deus te abençoe.